Eu estava aqui vendo os aviõezinhos, nem vi vocês entrando. Sejam bem-vindos. Oi, Luciano, Oi, tudo tudo bem? bom? Tudo certo. Oi, Samir. Samir aí, ó, acompanhando todas as lives. Vamos enviar os aviãozinhos aí, pessoal, para convidar. Eu já estou fazendo a minha parte aqui, chamando também. Tá que eu estou divulgando aqui pelo desktop. Dá para enviar ao vivo pelo Instagram, no computador? Dá, mas não é a mesma experiência, nem sempre funciona. Ah, entendi. Pelo computador eu uso mais para ver as fotos mesmo. Eu vou ficar ao vivo aqui no meu, porque eu acompanho os comentários, que hoje também vai ter sorteio. Ah, boa ideia. Hoje vai ter sorteio, pessoal que ficar até o final da live. E aí depois você me envia um número, a quantidade de pessoas que vai finalizar a live. Aí eu peço para você e você escolhe o número e manda no WhatsApp. Olá, Arthur, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre inteligência musical. Nosso amigo aí, Luciano. Deixa eu avisar o pessoal aqui no WhatsApp também que a gente já está ao vivo. No WhatsApp eu já enviei também. Olha lá, o Arthur quer ganhar o sorteio. Quem mais aí quer ganhar uma aula comigo? E aqui tem aula de várias coisas, viu? Ó, piano, teclado, órgão, ukulele, violão, musicalização infantil, culinária, artesanato, arte, desenho. Quem é que vai querer ganhar o sorteio hoje? Pensar positivo. Quem pensa positivo e fica pensando que vai ganhar, ganha mesmo. Falta Só um quem minutinho. participa aqui que não ganha, né? É, só quem não participa. Vamos subir os corações aí, pessoal, para manter a live no ar. Charles disse que está presente de Santo André. Santo André de qual estado? São Paulo, Santo André, São São Paulo. Paulo. Eu conheço uma Santo André no Ceará, no interior do Ceará. Olha, oi Fernanda, boa noite. Boa noite, Fernando. Vamos então? 9:02. Vamos então iniciar a nossa live. Vamos iniciar. Oi, E a Raquelzinha veio dar um oi aqui também. linda. Hoje nós vamos ter, né, um bate-papo entre Sim, superdotados. Eu e o Luciano vamos falar como desenvolvemos a inteligência musical. Luciano, já quero agradecer desde já a sua disponibilidade de estar aqui participando conosco e queria que você contasse um pouco sobre você, sua formação, seu trabalho. certo. Essa parte dá uma volta grande, mas eu vou Não tem tentar problema, ser o mais a breve gente adora possível. ouvir. Eu sou graduado jornalista, mas eu trabalho atualmente na área de segurança da informação como programador. Uhum. Eu fiz faculdade de jornalismo junto com a faculdade de música, em licenciatura em música que eu cheguei a cursar, e
abandonei a faculdade de música no meio do caminho, porque eu achei que seria menos pobre com jornalismo. E acabei não seguindo nenhuma das duas carreiras e vi espaço no mercado de programação, me interessei pela área, pelos desafios que a área me traz e, e foi uma evolução meio que natural. Eu comecei estudando comunicação digital, blogs na área de jornalismo e quando eu via, já estava aprendendo a programar e já fui entrando no mercado, mergulhando de cabeça nesse mercado. Então, é, e, a- e foi isso. Basicamente, hoje, essa é a minha trajetória profissional, né? A Mas parte da aí você, música você, mesmo, você fez hum, técnica em informática, algum curso assim ou não. não? Foi Fui tudo aprendeu autodidata. autodidata. Fui Interessante. autodidata. Fui Uhum. autodidata programando e estudando a partir das próprias documentação do manual das linguagens de programação. Eu não tenho nem livros de programação propriamente ditos. Eu fui me aprofundar em conceitos de programação posteriormente a, a depois de já ter aprendido a programar. Que aí eu fui aprofundar e ter noção de conceitos, de estrutura, de normas, de métodos de desenvolvimento, isso me veio tardio. Eu fiz um caminho que eu aprendi na marra e depois eu fui melhorando com o tempo a qualidade do meu trabalho. Quando eu percebi que realmente havia necessidade disso. Uhum. Entrando, programando sem conhecer nada, sem nenhuma orientação, eu fui aprendendo do meu jeito, Uhum. inventando um jeito para aprender. Então, E aí você foi, né, aí nesse campo da informática, mas eu também aprendi a mexer em computador assim, mas sozinho. Eu fiz um básico de um curso e depois fui aprendendo, né, de sozinha mesmo, de forma autodidata. Ô, Luciano, uma coisa sim, que eu vi uma convidada fazer na live e eu estou esquecendo de fazer, até nós temos aí um participante que ele é deficiente visual, é a gente se descrever. E é algo que eu ando muito bem. esquecendo, né? Então vamos nos descrever para ele, que eu tô vendo que ele está assistindo, tá o nome dele ali, tá? Então eu vou começar a me descrever, né? Eu sou branca, sou alta, de cabelos castanhos e olhos castanhos. Eu estou com uma blusa de notas musicais, porque hoje o nosso tema, né, é de inteligência musical. Atrás de mim está um piano preto, um órgão eletrônico, tem uma parte de um violão. E eu estou com batom marrom e com sombra nos olhos azul, rosa e amarelo. Você agora, Luciano. Eu sou o Luciano, com 33 anos, estou usando um fone de ouvido bem grande que se destaca demais. Uso óculos, tenho pele branca e uma barba bem cheia. Não chega a passar da altura do pescoço, mas é uma barba bem cheia e faz parte da minha identidade também. Estou usando uma camisa preta com uma estampa de um disco voador. E o meu violão aqui do lado esperando o momento certo de tocar na live. Muito bom. Então vamos seguir para a segunda pergunta, né? Conta para nós, Luciano, como que você passou a se interessar pela música? Eu tenho muitas memórias da minha história com a música desde criança. Desde a primeira infância, basicamente, eu tenho memórias de ter facilidade de gravar músicas e de cantar, mesmo sem saber a letra. Mas eu conseguia memorizar a melodia. Tentava cantar músicas em inglês sem saber nada, cantando aquele português maluco, só fazendo um monte de sons. Eu tenho memórias disso desde acho que 5, 6 anos de idade, que eu tenho memória de fazer isso. Já manifestava esse interesse. Lembro até que eu dançava as músicas da igreja, porque eu queria pegar o ritmo, porque eu ficava batendo o pé junto com a música, né? Quando eu ia para a igreja eu ficava acompanhando.
quando eu estava ouvindo rádio, eu gravava tudo que é vinheta de rádio. Aquelas vinhetas que ficam tocando, falando o número do telefone da rádio, o número da frequência da rádio, que fica sempre fazem uma musiquinha, né? Para ajudar a memorizar. E eu sabia basicamente todas as rádios que meus pais escutavam no carro. Então eu acompanhava bem isso daí. E eu fui vendo que eu tinha esse interesse musical, mas eu nunca me aprofundei demais. Eu só comecei a estudar música mesmo lá pelos 14 anos. 13 ou 14 anos, mais ou menos. Que eu comecei a estudar música e eu fui autodidata, porque eu vi que eu queria aprender a tocar. Foi uma época que a gente está adolescente, né, descobrindo a identidade. Então, muitas das coisas que eu fazia nessa momento de descoberta era justamente explorar. Gostava de entrar numa loja de CDs, de música e tentar descobrir artistas novos, pegar ver alguma coisa assim. E comecei a descobrir a bossa nova, o rock and roll. Eu vi que escutar melhor com fone de ouvido e apreciar melhor diferentes estilos. E começou a me bater à vontade. Quero tocar, quero aprender, quero fazer isso. Eu quero fazer isso, eu quero me expressar desse jeito. Porque isso aqui é uma música muito expressiva, é uma maneira muito boa de manifestar sentimento, de manifestar crítica, de falar. Eu me identifiquei realmente demais e quis fazer isso. Claro que não pensava exatamente desse jeito, mas era esse sentimento que eu tinha de querer me, me expor através da música, né? E eu escolhi o violão, né, como instrumento principal para aprender a tocar. Eu escolhi o violão, até porque eu via muito Legião Urbana e um instrumento que é muito presente na banda, nas músicas deles. Então, assim como na bossa nova também, é um instrumento que é essencial na bossa nova, o violão. Tem várias histórias que contam, né, da origem da bossa nova, que basicamente era só voz e violão desde o começo. Então, eu me identifiquei demais com o instrumento e comecei a investir nessa aprendizagem. Também autodidata. Também peguei o violão e comecei a comprar revistinha de cifra e tentar aprender a tocar sozinho, tentar aprender ritmo e procurar também tudo sozinho, procurar tentar tirar o máximo possível daquele violão. Depois eu descobri que outros colegas da escola também sabiam tocar violão. Então comecei a me juntar com eles. Tu sabe tocar música do fulano? Tu me ensina? Mostra como é que faz. E aí eu fui explorando a partir daí esse instrumento. Sempre mais. E hoje o que eu toco é ainda o violão. O instrumento mais presente na sua vida é o violão. Sim. Eu já tentei tocar outros instrumentos, mas só tive facilidade com instrumentos de corda. Eu não sei se porquê, mas eu não me adaptei muito bem com instrumentos de sopro. E percussão eu acho que eu me adaptaria, mas eu não tive prática. Eu não investi, eu não pratiquei, mas eu sinto que tenho boa noção de ritmo, então e boa coordenação motora, então vejo que poderia também tentar um instrumento de percussão se eu tivesse invertido tempo e esforço para aprender. Mas realmente eu me dediquei mais ao violão. E instrumento de corda em geral eu sei que eu consigo pegar bem pela afinidade que eu tenho com o violão, até porque outro dia eu fui na casa de uma prima que tinha um ukulele. E na mesma hora eu peguei o instrumento e ela falou, sabe tocar? Eu falei, não, nunca toquei, mas espera aí. Aí comecei a bater as cordas e ver a nota, tá, já sei a afinação, ok, então bora lá. Comecei. 5 minutos já estava tocando uma música, não lembro qual era a música que eu toquei agora, mas
foi natural pegar, pela afinidade que eu tenho com o violão, de identificar o timbre das cordas, de identificar a nota, segue em frente. Eu também tive curiosidade de aprender piano ou teclado, mas eu só sei reconhecer as notas e tocar melodias. Não tenho ainda a habilidade para tocar com duas mãos e fazer harmonia e melodia simultaneamente. Não desenvolvi essa habilidade ainda. Uhum. Não sei. Acho que ainda dá tempo de aprender. Ah, tá, com certeza. E achei interessante, né, você falar, né, que você ouvia, né, o que os seus pais estavam ouvindo ali, né, na época de infância, né? E eu Sim, também, da mesma forma, quando eu era criança, meus irmãos ouviam. Meus irmãos eram bem mais velhos que eu. Então, eles eram mais ou menos de. Tinha uns de 62, outros de 72, 74. Ouviam Madonna, anos 60, eles gostavam muito de ouvir, sons dos anos 60, Legião Urbana. Então, eram as músicas que eu tinha, e eu tinha essa mesma facilidade que você de ouvir inglês e tentar cantar junto, identificar as palavras, porque era fita, né? Antigamente era fita, né? era. Que colocava, era fita. E meus irmãos tinham um carro, então saía no carro e ouvindo as músicas. Então, eram aquelas músicas que eu tinha ali acesso, né? E as músicas da igreja, porque eu era católica. E eu participava da igreja, tinha um grupo de música, via tocando pandeiro, né? Participava ali também. A minha irmã aprendia violão. Eu não me interessei pelo violão, ela tocava e eu cantava com ela. E o meu pai também tinha essa habilidade de tocar violão, aprendeu na revistinha também. A hora que você falou, lembrei dele. Aprendeu a tocar violão pela revistinha. E, e o primeiro instrumento meu foi órgão eletrônico. Assim, a minha igreja não tinha órgão. Eu não consigo saber da onde que veio essa vontade de aprender a tocar órgão eletrônico. Foi o primeiro instrumento que eu fiz aula. Eu fiz com 7 anos. Aí depois eu mudei de religião, cheguei na igreja, tinha um órgão lá no meio da igreja. Falei, tem um órgão aqui. Aí sim. Aí você brilhou o olho, né? E Aí daí depois fui aprendendo outros instrumentos de tecla, teclado, né? Piano, que aprofundei mais depois alguns de corda também. Mas o violão, para mim, ele é um instrumento mais fácil. E ele é tão fácil para mim que eu acabo que eu toco, aprendo e esqueço rápido. Tanto o violão. Agora, o piano, ele já me prende mais para estudar. Agora, o violão eu aprendo rápido e esqueço rápido também. As duas coisas rápido. Se eu não ficar praticando, não adianta que esquece. Eu não sei você. Se você pratica muito, acaba decorando, porque eu esqueço. Pratico demais. Hoje em dia, nem tanto quanto na época que eu estudava. A época que eu estudava, eu acho que eu praticava 3 a 5 horas de violão por dia. Uh, Só de prática mesmo, de sentar e deixa eu tentar estudar, parar para estudar, realmente ficar praticando. Às vezes dedilhando sem parar, até cansar. Era o tempo que eu tirava por dia para estudo do violão. Quando realmente eu estava estudando lá pelos meus 18 anos, na véspera de entrar na faculdade, eu já me dediquei, comecei a me dedicar muito mais, uhum, porque eu tinha medo da prova prática. uhum. De forma toda autodidata, eu tinha medo da prova prática. Eu não sabia como seria chegar lá na prova teórico-prática e como é que seria para fazer, tipo, sem estudo, sem nunca ter passado por um conservatório. Eu entrei no conservatório também, na mesma época que eu entrei na faculdade, eu também entrei no conservatório, então eu nunca tinha ido para um conservatório, eu nunca tinha estudado teoria musical. Eu peguei para estudar uns meses antes da prova prática para começar a estudar. Mas aí, então, você E aprendeu a teoria meio que ali das pressas para você passar na prova prática. eu sabia o básico do básico. Aí eu contei com a ajuda de um professor de música lá da minha cidade natal, em Belém do Pará, que me ajudou a fazer alguns exercícios preparativos para a prova, principalmente ditado musical, né, Uhum, de tocar a nota em um instrumento e eu escrever a nota da partitura, uhum. e fazer esse tipo de identificação. E eu lembro de ter falado, cara,
tu tá muito natural na maneira como tu tá identificando. Eu acho que a gente vai precisar até de poucas aulas, mas a gente insisti, não, mas vamos fazer todas as aulas, vamos fazer que eu quero passar dessa prova. E de fato cheguei lá com a prova na Universidade Estadual do Pará, acho que foi em 2005 isso, não lembro o ano, não sei se foi 2004 ou 2005, que aí na prova prática teve a prova teórica com ditado melódico, né, de tocar num piano e escrever a partitura. Eu não sei exatamente a nota que eu tirei, eu não lembro nem se eu tive acesso a isso, mas teve essa prova, teve provas de partitura, de teoria musical, de identificar escalas, e depois a prova prática, que a gente tinha que escolher um instrumento, podia ser a própria voz também, para tocar de frente a um dos professores da instituição, que iria avaliar a habilidade musical. E eu estava nervoso, muito nervoso, porque ainda mais que eu via muitas pessoas chegando com músicas eruditas, tocando violino, tocando vários outros instrumentos de complexidade maior do que o violão. Como você falou, de fato, o violão tem uma complexidade um pouco menor do que outros instrumentos. E eu ficando nervoso, sem nem saber direito que música eu ia tocar. Eu estava na dúvida entre umas 3 músicas e cheguei na hora e toquei Raul Seixas. Toquei. Foi desse jeito. Eu cheguei na frente do professor, tu vai tocar o quê? Eu falei, toca Raul. Vamos lá, cowboy fora da lei. E aí toquei. E depois eu lembro só de ter tido a surpresa de ter passado em primeiro lugar nesse vestibular de música. Agora, qual foi a pontuação, eu não lembro exata, mas eu lembro que foi em primeiro lugar da prova teórico-prática. Top. Aí eu vi. Parabéns. Olha, mas você sabe que... Pode, vai, termina. Pode terminar. Eu só vou terminar falando que eu acho que esse foi um dos primeiros feedbacks que eu tive de que realmente eu tenho um dom, eu tenho algo na música que realmente isso é para mim, que realmente faz parte de mim, mais do que é para mim, que faz parte de mim. Acho que foi um dos primeiros feedbacks positivos que eu tive, que realmente isso não é um hobby, não é uma fase, não é uma diversão, é algo que faz parte da minha essência, de como eu me manifesto no mundo. É incrível. E assim, é interessante essa fala sua, porque eu venho de uma religião evangélica. E na minha igreja, muitas vezes a gente ouvia que não podia tocar determinadas coisas. E eu cresci com bloqueio para esses ditados aí que você falou. Ditado rítmico, ditado melódico. Porque eu não podia tocar de ouvido. Eu não podia tocar uma música que eu queria. Né? Eu cresci num bloqueio gigante. E quando eu fui para o conservatório, tinha que fazer uma prova. Eu fiz uma prova uma vez em outro conservatório, que era mais ou menos essa que você passou pela faculdade, para entrar, para saber as coisas de ouvido. E eu não conseguia. Eu tinha um bloqueio. Eu achei que eu não ia melhorar. Eu achei que, assim, eu acho que eu não sou musicista, porque todo mundo toca de ouvido e eu não sei tocar, eu não consigo. Eu só sei tocar lendo. Não, só isso, né? Porque eu aprendi lendo desde sempre. E por isso que eu acho que o violão não me interessou, porque tem essa parte, né, de treinar o ouvido. No piano erudito, né, que é no caso meu, ou o órgão sacro, era mais leitura. E quando eu fui, depois eu passei nessa prova, eu não passei, eu fui reprovada, porque eu não conseguia identificar. E fui trabalhando isso em mim, fui trabalhando para eu melhorar essa questão do ditado melódico, ditado rítmico. Para quem não entende, o ditado melódico é assim. A pessoa toca notas no piano e a gente tem que escrever o nome das notas. O ritmo, a gente tem que anotar os tempos, né? É só as batidas. Às vezes o professor pega a baqueta da bateria, né, e bate, faz tum, 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 e a gente tem que ir lá escrever. Ouviu, escreveu. Ou até juntando os dois. Oi? Tem até prova que junta os dois. No meu caso, na faculdade, foi juntando os dois. Era para escrever a partitura inteira com ritmo e melódico. Então já era um nível bem alto, né?
E eu não sabia fazer isso. Mesmo, eu já tinha aprendido com as minhas professoras, mas não era praticado. E o bloqueio já era isso, né? E aí, quando eu fui para o Conservatório de Música, que eu fui em Pouso Alegre, aí que eu passei numa prova para iniciante, porque eu não conseguia passar na prova que tinha essas práticas, porque eu não conseguia evoluir nessa parte, porque eu não tinha esse conhecimento. Aí eu aprendi no conservatório, fui desenvolvendo o ouvido, fiz faculdade de música também, mas não concluí. Mas quando eu comecei a fazer a faculdade de música, eu consegui ouvir a nota, escrever a nota, eu não acreditei que eu ia conseguir fazer. E hoje eu já consigo tocar de ouvido, eu já consigo, já tenho uma facilidade maior, né, de criar, já toquei com outras pessoas, com outros músicos, coisas que eu não fazia. Então isso aí foi me desenvolvendo mais. E aí, por causa dessa questão do ouvido, que eu fui fazer violão. Por quê? Como eu era muito, né, muito erudita, muita técnica, né, eu não tinha essa questão de gingado, né? Então o violão me ajudou muito nessa parte também. Mas o violão para mim é um desafio, porque eu tenho uma dificuldade de cantar e tocar. Então, às vezes eu tenho umas travadas aí no violão por conta disso, mas eu gosto, ultimamente eu tenho gostado bastante de violão. Deixa eu ver aqui. Quais os outros instrumentos você sabe tocar? Você sabe o violão, né? Mas qual mais você sabe? Teclado, eu sei tocar apenas melodias, eu não consigo tocar com as duas mãos e fazer harmonia e melodia simultaneamente. Adoraria aprender. Assim como eu Bora tenho muita fazer aula vontade de. comigo. Tenho muita vontade também de aprender sanfona. É um instrumento que eu tenho vontade demais de aprender. E, mas ainda não aprendi, mas eu já coloquei como meta que eu vou chegar aos 40 anos tocando sanfona. E eu tenho já essa meta de vida. E Eu já também a tentei, voz. a voz praticar. Mas a voz você já canta, né? Sim, e é um instrumento, é o primeiro instrumento nosso. A voz é o nosso primeiro instrumento que a gente pode fazer. Tem até pessoas alguns estudiosos dizem que a nossa linguagem, nossa fala evoluiu junto com a música. A habilidade de falar, de produzir palavras, ela nasce junto com a habilidade de cantar, de fazer sons e de produzir ritmo. E as duas coisas alguns teóricos dizem que elas podem ter evoluído juntas, nascido juntas no momento da evolução, que não veio uma depois da outra, Uhum. né? Já que são áreas bem correlatas. Então, eu digo que sim, a voz é também meu instrumento. Sim, Posso não ter uma voz mais bonita do mundo, mas é um instrumento também que eu uso também. é verdade. Mas é interessante você falar da sanfona. Eu já tentei tocar sanfona, mas eu não consegui. Já tentei pegar essa som, é muito pesada. Eu não consigo, não tenho facilidade. E o peso é muito pesado. Não dou conta. Você Ah, já eu tenho. experimentou ou não? Ainda não, ainda não. Mas eu tenho bastante curiosidade de tocar, porque principalmente pelo ritmo do forró e shot, que são ritmos que eu gosto demais de escutar e de cantar também, ah, que eu acho que mexe não só com o corpo, mas mexe com a memória, mexe com o coração. ah, é um ritmo que evoca até o cheiro da terra, sei lá, é É muito bom. diferente falar do forró, é muito forte. Dá um oizinho aí, Raquel. Ai, Você sabe tocar algum instrumento, Raquel? Qual é o toca instrumento aí que a você voz. toca? Hein? Pin. Piano. Ah, você sabe tocar piano? Que legal! Ela tem um pianinho, ela aprendeu a tocar. Parabéns para você sozinha. Que linda aí, ó. Já tá Já desenvolvendo aí identificando o as notas e instrumento dela. fazendo. Sim. Muito bom, muito bom, Raquel. E a questão do ouvido absoluto, você acha que você tem? Acabou. Não, eu não tenho ouvido absoluto. Eu tenho, na verdade, um ouvido treinado. Papai, acabou. Você quer outro desenho? Escolhe um aí. Leva aí. Eu também. Meu ouvido Aí, também é eu treinado. tenho, Ah, não, episódios também? eu tenho ouvido treinado
Isso eu sei, eu posso dizer com toda certeza que realmente eu não tenho ouvido absoluto. Eu já conheci pessoas que têm ouvido absoluto e eles conseguem reproduzir, tais pessoas conseguem reproduzir sons até da nossa fala, corriqueira, como estamos fazendo aqui, em um instrumento, com o mesmo ritmo de fala, com o mesmo tom da fala. Identificar até sons em outros objetos que não sejam instrumentos musicais. Já vi gente que consegue identificar uma nota que faz um ar-condicionado, uma nota que faz um outro tipo, uma britadeira na rua. Eu já tive a oportunidade de dialogar com pessoas, quando eu estudava, que tinham um ouvido tão sensível a esse ponto, de realmente poder identificar. Eu sei que eu não tenho esse nível de ouvido, eu vi um documentário uma vez até que fala que o ouvido absoluto ele não necessariamente depende de um estudo musical. Muitas pessoas já nascem com essa habilidade, já veem isso desde criança, desde sempre, e conseguem ter essa noção. E esse documentário trazia um depoimento de acho que era um pedreiro, que contava que ele ouvia sons e ele falava, isso aqui tem som de cimento, isso aqui tem som de martelo, isso aqui tem som do que é o que ele conhece. Ele sabe os sons que aquelas coisas fazem, com que ele mexe. Então ele conseguia ouvir uma música, um forró, um sertanejo, e mapear na cabeça dele com aqueles sons que ele já conhecia. Realmente, isso aí é de fato um ouvido absoluto, mais do que só um ouvido treinado, porque ele não precisou passar por um treinamento formal, por prática, ficar horas e horas de estudo para conseguir alcançar essa habilidade. É verdade. Eu já vi também, Luciana, um vídeo de uma moça, e eu não lembro quando foi. Ela contava que a mãe era professora de música, e aí, certo dia, ela foi e tocou no piano. Aí, quando vê, a filha falou assim, ai, mãe, a senhora tá tocando tal nota. E a mãe falou assim, mas como você nunca fez aula? E que nota é essa? Ah, é tal. Ela batia o dedo, ela sabia qual nota era. Então, essa aí é uma dificuldade que eu tive. Hoje eu já mais ou menos sei localizar, porque fui treinada ao longo da vida, né? Então, desde os 7 anos estudando, eu tenho 36, são 29 anos de estudo. Então, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo aí nessa parte, né? E muitos músicos, né, ou muitas pessoas que começam a estudar música desistem porque está tendo dificuldade, ou acontece alguma coisa, ou não consegue e não persiste, né? Porque a música é persistência, né? Principalmente não nasce nato, né? Tipo, no meu caso, eu fui ouvindo as músicas, colocaram eu na aula, e aí eu fui desenvolvendo, né? Não foi algo assim que foi autodidata. No meu caso, não foi. O ouvido absoluto não vai ser impeditivo para você saber fazer uma boa música, nem só para compor, mas também para executar uma boa música. Se você toca de coração, se você consegue passar a emoção do que está sentindo na música, isso pode ser feito tanto por quem já tem o ouvido absoluto, quanto por pessoas que não têm essa condição também. Não é um melhor do que o outro, são apenas condições diferentes de ouvir, de entender. Pai, fala mais baixo? A Michelle pediu para falar mais baixo porque ela quer ouvir o desenho. Eu vou aumentar um pouco o microfone aqui. Se estiver estourando, aí me avisa. Ela está vendo na televisão. Ah, entendi. Mas é interessante você falar isso, porque você sabia que eu ensinei a minha mãe a tocar piano com 72 anos? Ensinei a minha mãe a tocar piano com 72 anos. E a minha mãe, o interessante era o seguinte, ela não sabia cantar um hino da igreja no ritmo. Nenhum. Eu nunca vi uma pessoa tão ruim de ritmo para cantar. Não tinha um hino que ela conseguia cantar e que você sabia que não era só de ouvir, né? Você se associava as palavras, mas o som ela não conseguia. E aí eu pensei, ela tinha vontade de aprender. Aí eu ensinei ela a tocar, ela até apresentou numa audição uma vez, ela aprendeu as notas, aprendeu teoria.
Então, assim, qualquer idade é importante estar aprendendo, né? E vai desenvolvendo, né? Porque, olha, você vê, uma pessoa sem ritmo, uma pessoa se julga sem ritmo, certo? Mas a gente não sabe, né, quais são as capacidades ali dentro daquilo. Às vezes o ritmo, igual no meu caso, o meu tocar violão e cantar é meio travado. Às vezes não sai. A gente não sabe nem as nossas próprias capacidades muitas vezes. Pois Você é. falou da igreja, eu lembrei disso, porque quando eu fui tocar na igreja, que eu estava com 16, 17 anos, mais ou menos, que eu me dispus a tocar em alguns domingos na igreja, ah, eu também cheguei sem saber como iria ser, o que eu queria encontrar. E encontrei uma situação que eu não estava esperando, que é lidar com cantores diferentes a cada domingo, pessoas que têm tons de voz diferentes e que não sabem cantar em outro tom. E tinha aprendido uma música num tom de mi, a pessoa chegava, mas eu só sei cantar em tom de dó. E aí, na hora eu pensou pela minha cabeça, o que é que eu vou fazer? Eu não posso dizer não para a pessoa e dizer, ih, não vai ter música na igreja hoje, só tem eu. Eu falei, é tom de dó? Então vamos no tom de dó. E fui buscando aprender de improviso escalas. Começar de ouvido, buscar entender a relação entre as notas e buscar fazer escala. E depois, a partir daí, eu fui estudando escala, estudando modo musical, estudando improviso, estudando outras técnicas que foram me ajudando a lidar melhor com esse tipo de situação. Mas é a primeira vez que eu passei por isso. Mas De isso é lidar uma com... coisa complicado, não é fácil, não. Eu mesma não faço isso. Eu não tenho essa facilidade de mudar o tom, porque, é igual eu falei para você, eu aprendo violão fácil, esqueço fácil. E eu não tenho com quem praticar. Eu não tenho essa situação que você viveu, ela é necessária para a gente evoluir. E eu já não tenho. Eu não tenho com quem eu toco, porque eu toco violão só aqui em casa ou quando eu dou aula. Né? Então, quando você tem essa situação, essa vivência, você acaba desenvolvendo. Aí você desenvolveu já a habilidade de saber mudar o tom de acordo com a voz da pessoa, né? Eu nem sabia que eu teria essa habilidade. Justamente. Pois é. Também só tocava sozinho, só tocava na revistinha, tava numa zona de conforto. Quando eu fui apresentado com o desafio para sair da zona de conforto, a primeira reação foi um susto. Tipo, eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu consegui. Deve ter sido um horror. Deve ter sido um horror da primeira vez que eu toquei. Deve ter saído do tono. Mas eu não sei. Eu sei que eu dei um jeito. Ninguém reclamou. Teve pessoas até que vieram depois parabenizar, já que eu era um músico novo na igreja. Nem todo mundo conhecia. Teve pessoas que vieram Papai, conversar. por que não tá aparecendo aqui? Eu tô vendo, Raquelzinha. Minha filha tá perguntando aqui do lado, porque eu também tô lendo os comentários aqui no computador aqui do lado. Aí aparece eu de novo. Ela tá... Ela tá adorando, né, Raquel? Tá gostando, Raquel? Recentemente, você passou, né, pelo processo de avaliação de altas habilidades vocacionais. Aí eu quero saber de você, como que você se sente agora depois da devolução? Eu me sinto como se várias coisas se encaixassem, como se fosse um quebra-cabeças que tivesse meio com algumas peças soltas e que eu já tinha alguma intuição de onde iria, como se eu estivesse olhando o quebra-cabeça e visse essa peça aqui é meio azul, deve entrar aqui nesse céu, mas não está claro com onde que encaixa, por quê, como... E depois de ter feito a avaliação, eu vi essas peças se encaixando. E, de fato, muita coisa começou a fazer sentido. Inclusive, tanto na avaliação das superdotações quanto das múltiplas inteligências. Né? Que por isso um dos pontos que eu propus como tema dessa live. Porque, como eu sempre tive esse dom para música, uma boa memória musical, que às vezes eu falo até que é meio que uma maldição a memória musical, porque eu só lembro daquelas músicas mais grudentas. Eu também.
O pessoal aqui em casa sempre briga comigo quando fala qualquer coisa e eu começo a cantar uma música grudenta, uma música que tá na rádio, qualquer palavrinha, eu já. Opa, eu lembrei daquela. Aí eu Faço começo a mesmo, cantar. Luciano, aqui. Aí minha esposa fica falando, para com isso, para que você já tá com essa mania. E eu ficava pensando, né? Eu acho que devo ter realmente alguma coisa da múltipla inteligência para inteligência musical, mas nunca tinha passado por uma avaliação formal, nunca tinha passado por um teste assim realmente para ver como que seria. E bateu, de fato, deu lá uma alta inteligência musical. Deu alta inteligência em outros aspectos também que eu não estava esperando inicialmente, mas que fez sentido dentro da entrevista, da avaliação, dentro da devolutiva, fez sentido realmente as características que foram abordadas e me fez olhar para trás, né? E ver muita coisa da minha vida, muitos pontos de ansiedade que eu não sabia de onde vinham e pude me ajudar a identificar. É como se eu estivesse realmente agora numa nova jornada de autoconhecimento. Dei um grande passo, não foi só um passo de vou iniciar uma terapia, parece que foi um passo a mais, foi um salto ter a resposta da devolutiva. Acho que é basicamente isso. Muito bem. Precisa Então, responder. eu também passei pelo processo e senti a mesma coisa, viu, Luciano? É a mesma coisa. É tipo, as coisas vão fazendo mais sentido, você vai entendendo porque eu sou assim, porque eu faço assim, porque eu ajo dessa forma, aí vem se encaixando e realmente é um processo de autoconhecimento. E subiu uma pergunta aqui, Luciano. Ó. Os testes são específicos só para a área musical? Não, o teste da superdotação que eu fiz, que a gente está conversando aqui, ele faz avaliação de várias inteligências, né? Sim. É uma O avaliação Gar, multidimensional, né? Vai avaliar é, várias coisas, né? o Gardner, que propôs essa teoria, são 8 ou 9 inteligências diferentes, que vai, Ó, a musical é uma delas. uhum. Mas a gente também tem na área matemática, na área linguística, espacial, corporal, né, Naturalista, que é a nossa própria percepção. Qual outra? naturalista, existencial, interpessoal, intrapessoal. Eu não lembrava dessas daí. Então, algumas dessas realmente eu também não estava esperando as notas que vieram no teste. Aí Uhum. também inteligência emocional. Também avalia inteligência emocional, né? Para saber como você lida com as suas próprias emoções. Também o teste faz esse tipo de avaliação. Acho que dá para fazer uma live de cada um deles. Tem que fazer uma live separada, porque assim, É, os testes, né, tanto eu quanto o Luciano, nós fizemos com a Patrícia Neumann, né? Então é um teste que vai avaliar tudo, é tudo muito profundo, muito aprofundado. Assim, a hora que você recebe a resposta daquilo, eu fiquei pasma no meu também. Porque assim, sério isso? Tem certeza? Aí depois você fica duvidando, né? Tipo, você duvida, será que é mesmo? Aí depois você vê, não, é pior que é. É isso mesmo, é, né? Então, assim, dá uma exatamente. live só para a gente falar de cada instrumento lá que foi utilizado, né, no processo de avaliação. Mas um deles é sim a área musical. E sem contar, né, o Luciano, que é bom a gente falar, que são analisadas as produções, né? O que você Sim, produz, né, de arte, de música, de outras coisas. É muito completo esse processo avaliativo, né? É bem interessante, mas com certeza daria uma live só, né? E quais são as áreas da sua superdotação que foram lá na resposta do processo? foram identificadas as áreas de acadêmica, tanto na linguística quanto na matemática,
na área de artes e na área de liderança. Interessante. Então, são 3 áreas aí que você tem a superdotação, né? Nessas 3 áreas, isso. Entendi. Na área de esportes eu não segui porque nunca tive interesse de fazer carreira nos esportes ou coisa assim, então não, não cheguei a pontuar tão alto na superdotação da área de esportes. Mas realmente todas essas coisas fizeram muito sentido. Com a história da superdotação, com as características que apareceram. Essa da área acadêmica, por exemplo, é uma que eu tinha dúvida. Que eu achei, que eu pensava, não vou pontuar nisso daí. Mas eu devo ter superdotação nas artes. Eu entrei no teste pensando com esse pensamento. Mas pensei, independente do resultado que vier, se eu tenho ou não tenho, isso não vai diminuir a importância do teste. Eu passei a entender o quanto o teste seria importante para realmente eu poder me autoconhecer e desmistificar até pensamentos que eu poderia ter distorcidos sobre mim mesmo. E esse foi um dos que foi pensamento que eu tinha de dizer, eu não vou pontuar nessa área acadêmica, eu não vou pontuar bom na área linguística ou matemática. E foi o contrário, eu pontuei bem também nesses pontos, eu fui identificado também nesses pontos. Apesar de eu estar me limitando e dizendo que eu não seria. Não era, né? É o camuflar, né? Tem essas partes. E eu também. Eu achei que eu era da parte produtivo-criativo. Eu jurava que eu não era acadêmica, em nenhum ponto. Nem matemática, nem português. Embora eu goste de escrever, embora eu goste de matemática, mas eu achava que era um gosto, né? Não seria algo pontuado tão alto para ser um nível assim, né? Então eu também assustei nessa parte, mas hoje eu já compreendo melhor e entendo por quê de tudo. Nas nossas conversas, né, que eu estava conversando com você a respeito da live, você me passou a sua playlist, né, de música. E eu percebi, né, que você é bastante eclético, né? E eu também sou bastante eclético. E eu vejo pessoas com muita dificuldade em serem flexíveis em ouvir outros estilos de música, porque são religiosas, ou mesmo porque viveu em ambientes que não ouvia determinados tipos de música. Você acha que é importante conhecer diversos estilos musicais para desenvolver a inteligência musical? Essa pergunta é boa. A pergunta é boa, pode dar uma pegadinha aí no meio. Vamos lá. Talvez não necessariamente para desenvolver a inteligência musical. Conhecer diferentes estilos, conhecer diferentes manifestações artísticas na música, ajuda sim a desenvolver, a ampliar, mas não é um impeditivo, não é excludente. Não é porque você não foi treinado, por exemplo, a ouvir um quarto de tom. O violão é dividido em meio tom, né? É um tom, meio tom, um tom, meio tom. O piano também é tom, meio tom, um tom, meio tom. Mas existem culturas que conseguem cantar e são treinados desde a infância cantando em um quarto de tom. Né? A música oriental tem disso, música árabe tem disso. Então, não é porque você não foi treinado para ouvir esse tipo de sonoridade que você não tenha uma inteligência musical. Você vai ter. Pode não estar treinado ou habituado com aquele contexto. O seu contexto realmente influencia, mas não torna excludente. Tem até um teste que eu vi na internet há uns dias atrás, umas semanas atrás, de QI da música. É um teste online que te propõe eu não lembro do site. Posso depois compartilhar e a gente mandar lá no Instagram de alguma forma. Ou boto no meu stories. Mas era um teste de QI da música que falava, que pede para você ouvir
ritmos, ouvir notas, dizer se uma música está fora do tom, está dentro do tom, é tudo num site. E você vai dizendo, está dentro do tom, está fora do tom, responde sim ou não, e no final ele dá o quão você tem, qual é o seu QI musical, baseado na sua percepção rítmica, percepção melódica, percepção tonal. Ele te dá um QI musical. Só que tem um porém, é só música ocidental. Todo o teste é só fundamentado em música ocidental contemporânea. Nem aparece um Mozart no meio, um Beethoven, um Tchaikovsky, não aparecem compositores eruditos no teste. Foi música ocidental contemporânea que se basearam para fazer isso. Isso significa que alguém que canta em quartos de tom ou que tem percepções rítmicas diferentes, de culturas que têm base muito rítmica, que tem muita síncope, muito ritmo acidentado, que são criados com tambor, né? Vamos pensar desde as tribos africanas que trouxeram a cultura do batuque para cá, até a própria nossa música brasileira que tem batuques complexos até mesmo de escrever na partitura. Eu não sei, eu já tentei várias vezes escrever um batuque de carimbó em partitura e eu não consigo escrever. É complexo o batuque. É ótimo de dançar, é difícil de escrever. Mas não é fácil, não é fácil. Eu falo essa questão das pessoas serem flexíveis, porque eu tenho situações que eu passo, Luciano, com alunos. Por exemplo, assim, é muito difícil, né, você sendo professor de música, você dar conta de todos os ritmos e todos os estilos que todo mundo gosta, né? Não sei nem se é possível. Não é possível. E aí, o que acontece? Aí você prepara determinado tipo de música para o aluno aprender determinada cifra ou determinado instrumento, para ele se virar sozinho. Aí, o que acontece? Muitos alunos desistem porque não está no gosto deles. E aí eles não têm aquela facilidade ou aquela flexibilidade de aprender outro estilo para saber se posicionar no estilo dele. Então é uma dificuldade que eu encontro, né, nessa questão. Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Não Sim. que ela tenha a ver com o fato da pessoa não se desenvolver porque ela não escuta outro tipo. Por exemplo, você já ouviu Bela Bartok? Já. Bela Bartok, ele escreve nos modos gregos, né? Sim. Então é algo que, que é dissonante, né? Não combina, né, no ouvido. E quando eu comecei a escutar o Bela Bartok, eu me apaixonei, porque são estilos, um som não é maior e não é menor, né? Então é algo assim que o ouvido não aprecia de início, mas depois você começa a gostar. Então, eu acho assim, que eu encontro uma dificuldade em determinados alunos para fazer isso, para trabalhar outros estilos musicais, para ampliar o repertório, ainda mais porque o que acontece? Isso porque não é nem música assim, muito complicada, é música MPB, ou é skunk, ou é algo que está nas paradas ultimamente passando. E muitos alunos meus já falaram que caíram várias questões, né, de teoria musical no Enem, né, que está preparando para vestibular, adolescente principalmente, né, está preparando para vestibular e aí fez teoria musical comigo, aprendeu aquele estilo de música, soube interpretar, porque eu também trabalho com a questão de interpretação da música, interpretação da letra, ou no caso, se for uma música de piano que só tem o título, eu procuro fazer o aluno imaginar o que aconteceu naquela peça, na escrita, para desenvolver todos aí, né, os sentimentos, né, não ser tão duro para tocar, né, ter mais flexibilidade. Então, eu acho importante. A música é muito mais do que só a letra da música, né? A gente tem músicas que comunicam demais, como a Quinta Sinfonia do Beethoven, que é uma música de revolução, que é uma música de tempos de revolução na França, um monte de mudança, questionando a aristocracia. Era um momento de revolução e ele transpõe isso na música, na Quinta Sinfonia, de forma belíssima. Ou até mesmo
nos contemporâneos, né? Nas músicas contemporâneas tem, eu acho que um dos poentes máximos que eu posso citar disso aí é John Cage, que tem uma música chamada 4 minutos de 33, que são 4 minutos e 33 segundos de puro silêncio. Tem, aham, já vi. E que é um convite. E tem inclusive no Spotify, inclusive dos streams aí da vida, dá para encontrar essa música lá. É silêncio, são 4 minutos de silêncio. Mas Que é me um fala, convite para você escutar a si mesmo, escutar ao seu redor, os sons que estão surgindo ao seu redor. É um convite para abrir os ouvidos, não para restringir a música. Então, até isso, até o silêncio passa uma mensagem na música. Isso é um estilo, mais ou menos. É um movimento artístico contemporâneo de happening. É a música que acontece no momento. Mas eu diria que a importância de aprender diferentes estilos, ela também perpassa pela importância da habilidade. E de estímulo à criatividade. Porque eu posso pegar, eu quero aprender a tocar, sei lá, boogie-woogie. Vou aprender a tocar boogie-woogie no violão. Não sei tocar boogie-woogie, eu não vou tentar fazer isso aqui. Mas é um estilo que é muito, muito focado em improviso e ritmo acelerado, né? É muito acelerado, é bem rítmico e eu posso me especializar e passar a vida toda tocando isso. Mas e se eu me desafiar um dia e aprender também a tocar um forró e quiser misturar o boogie-woogie com uma sanfona de forró? Quem é que fez isso, né? Que já fez isso? Eu não conheço. Eu não conheço. Eu não sei se o Sivuca já fez, eu não sei se Roberto Pascoal já fez algo parecido. Eu não sei se tem algum outro grande nome da música que já fez alguma mistura desse tipo, mas é justamente por poder conhecer isso aqui que vai fazer você se diferenciar, que vai te dar uma visão de mundo diferente, ampliando horizontes e vendo que eu posso tocar de um jeito X uma outra música que não é do mesmo estilo, que eu posso tentar inventar, posso puxar uma característica daquele outro estilo para uma coisa diferente. Outro dia eu até me desafiei a tocar funk no violão. Porque eu fiquei... Eu não lembro qual foi o funk. Eu ouvi um funk e eu vi assim... Dá para tocar isso no violão? Será que dá? Será que é possível? Porque a gente está acostumado ao funk no tchá, só o ritmo. E presta pouca atenção à melodia, ao ritmo melódico que tem. E eu me desafiei e fui tentar fazer. Não publiquei nada disso, foi um estudo pessoal, mas é o tipo de coisa que eu vi que a gente pode se desafiar e aprender e desenvolver novas habilidades. Excelente. E você falando aí dos autores, né, dos compositores contemporâneos, eu tive um professor de piano e ele escreveu uma partitura, uma música para mim. E a música se chama Kisma. E a música, ela é escrita no compasso 8/8. Nossa. E ela é inteirinha escrita na nota Ré. E a nota Ré em fusas. E eu até hoje... eu não tirei essa música, porque é muito difícil tocar só notas repetidas. É muito difícil, mas eu ainda preciso experimentar. Eu ganhei a partitura, mas eu ainda fiquei com medo de tocar, porque notas repetidas não é fácil. Você tocar música que sobe e desce é uma coisa. Agora, você tocar com igualdade, notas repetidas, não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Eu demorei, acho que um mês para conseguir tocar o samba de uma nota só. Pois é. Pois é, não é fácil. Não é fácil. Luciana, eu quero que você dê um recado para as pessoas, né? Que dizem, né? Que tem vontade de aprender, para as crianças, para os adolescentes, né? Alguns acham que passaram da idade, alguns acham que têm dificuldade, né? Que dica você dá para eles poderem, né, aprender a tocar um instrumento,
né? Os benefícios disso, né, para qualquer idade, né? Dê a sua opinião e dá uma dica aí pro pessoal. Acho que o principal a ter em mente é paciência e resiliência, né? Ser mais do que persistente, saber que pode demorar um tempo, cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem a sua velocidade de aprendizado, o seu estilo de aprendizado, mas o nosso cérebro não para com a idade. A gente não para de aprender, a gente não para de viver, de ter novas coisas. E quanto mais estímulos, melhor. Quanto mais estímulos a gente tem, a gente se desafia, melhor é. Tem vários exemplos que eu poderia citar, mas eu não vou perder tempo nesse ponto. Vou só ressaltar isso, né, que não se cobrar demais, seguir no seu próprio ritmo, saber que você pode estar em uma semana aprendendo um instrumento novo, ou pode ser que demore um ano para conseguir aprender um instrumento, mas ter a paciência e a dedicação de realmente tocar e disciplina. Disciplina também é importantíssimo, porque não adianta, como falei no início, né, eu quero aprender sanfona. Aos 40 anos eu quero estar tocando sanfona. Mas aí o que eu vou fazer? Vou comprar uma sanfona ano que vem. Vou deixar ela no canto da sala? Não adianta. Não adianta. Né? Tem que ter não adianta ficar olhando. Dia. Não vai adiantar ficar olhando para ela e dizer um dia eu vou tocar, um dia eu vou tocar. Tenho que tentar me desafiar, nem que seja um pouquinho, para tirar 10 minutos num dia para tentar fazer um acorde, tentar tocar o som direitinho. Não precisa passar 20 horas do dia tocando, porque senão também os vizinhos não aguentam. Vai tentar tirar o tempo para você, o tempo que você se sente confortável de estar tocando e aprendendo e celebrando cada conquista, principalmente isso. Celebrando cada conquista. Se permitir celebrar. Se permitir dizer, legal, aprendi um acorde novo, consegui aprender uma música nova. Vou comemorar, vou fazer isso. Porque a gente não faz isso às vezes nem no nosso trabalho. A gente não faz isso no dia a dia. A gente não celebra as nossas próprias conquistas. A gente vai fazendo muita coisa, conquistando muita coisa. E a gente muitas vezes não olha para trás e diz, que legal, eu fiz o que eu aprendi, o que eu conquistei. Foi difícil, mas venci. Parabéns, vamos comemorar jogando um jogo, vamos comemorar fazendo uma caminhada, fazendo um churrasco com os amigos, mas vamos comemorar. É verdade. Comemorar pedindo uma pizza em casa que seja. Peça uma pizza, comemora, se dê o prazer do aprendizado. Né? Se permita o prazer do aprendizado. Né? E se presentear. E é tão gostoso. Assim, eu falo com meus alunos, olha, no começo é difícil entender o processo. Tem uns que têm mais facilidade, outros não, né? Mas só que a coisa mais maravilhosa é você assim, eu vou pegar uma música e consigo tirar. Não existe prazer mais maravilhoso do que você pegar uma música tipo assim. Você até tira meio que ruim de primeira, mas aí depois você vai praticando tanto violão quanto outros instrumentos. É a coisa mais gostosa do mundo, né? Sim, eu faço isso e muitas vezes eu até peguei a mania ultimamente, né? Antes eu fazia isso só para mim, mas como eu falei, eu escolhi a música como uma maneira de me expressar para o mundo, já que é uma parte de mim. Então eu escolho uma música para aprender como eu me sinto e aprendo. Eu imediatamente eu ligo o gravador aqui no celular, gravo e já começo a mandar no WhatsApp para os amigos. Tem que ser tipo, bora dançar junto. Vocês dançam aí em Belém, eu danço aqui em Brasília, tá? A gente tá para poder ter essa aproximação, essa manifestação, né, do meu eu, essa expressão do eu. Enquanto a outra, você perguntou também sobre idade, quem está começando, né? Quem é mais jovem também, não foi isso? Isso. Além desses conselhos que são
válidos para todo mundo, né? Mas eu acho que eu tenho uma filhinha aqui que já apareceu aqui de vez em quando aqui para falar com você, e eu tenho visto, lá vem ela. Eu tenho visto a menina dos cachinhos, cabelo todo cacheado. Linda. Eu tenho visto ela manifestar muito interesse musical. Muito interesse musical ela tem manifestado. E eu fico me questionando como que... Não dá, Raquel. E eu fico me questionando como que eu vou ajudar ela com isso. Como que eu vou ajudar ela a desenvolver isso. Né? Eu vejo ela se manifestando e vejo como que eu vou entender isso. E uma coisa que eu pude entender é que eu que eu preciso aprender a escutar ela. Não escutar o barulho das músicas que ela faz, escutar ela. E comecei a perceber, por exemplo, outro dia ela pegou uma lata de lixo, botou do lado do banquinho, pegou um brinquedo e começou a bater na lata de lixo no banquinho, viu que fazia barulho diferente e começou a enfrentar uma bateria. E aquilo eu olhei assim, mas mentira, por que você está fazendo isso? E ela falou, porque é legal, é uma bateria. Outro dia ela estava também cantando enquanto estava fazendo o dever de casa. E o meu primeiro instinto foi dizer, não canta, não faz isso, se concentra, faz o dever, para de brincar, faz dever. Mas depois eu me toquei, eu pensei, será que isso ajuda ela? Será que isso é parte dessa inteligência musical se manifestando nela? Aí eu fui perguntar, por que você canta? E ela falou, porque eu faço mais rápido. Me ajuda a concentrar, faço mais rápido. Eu preciso só olhadinho no banheiro com ela rapidinho e já volto. 1 minuto. Tá bom. Vou responder aqui a pergunta da Joyce. Ela falou assim, alguma dica para uma mãe que não entende nada de música incentivar o filho de 2 anos e 10 meses que ama música clássica? Joyce, o Luciano deu uma dica bem interessante, que é coisa que temos aqui nas aulas minhas, nas aulas de música. Musicalização para criança, para bebê também. Instrumentos de casa, panela, pote, colher. Aqui, ó, na minha sala, olha o que eu tenho. Eu tenho colher de pau, eu tenho lata que vira tambor. Olha, tem lata, tem chaveiro, tem casca de jatobá, colher. Tudo isso aqui, potinho de pó royal com arroz que vira chocado. Então, são muitas formas que você pode estar desenvolvendo aí. E eu tenho uma página que chama @multiatelier. Do Instagram, tem várias opções lá de vídeos que eu faço com meus alunos, tá? E o interessante é que é muito legal quando você coloca alguma música para eles acompanharem, cantiga de roda, eles colocam, eles mesmos acompanham, eles mesmos criam os ritmos, né? Então é muito bonitinho. Eu tenho aqui, mais do uso, lenço, eu trabalho expressão usando lenço. Tem uma música que eu uso mexendo o lenço para baixo, para cima, que eles jogam, assim, sabe? É bem legal. Então, dando dica para o pessoal, Luciano, enquanto você foi levar a sua menininha no banheiro, né, de trabalhar isso que você falou, né, dar coisas para eles que eles mexem, chacoalham, bate, panela, pote, tudo isso trabalha música. E ele gosta de música clássica, o menininho dela. Você pode pôr para ele ouvir, você pode pôr a música clássica para ele acompanhar com o lenço, né, você tá fazendo uma música, tem uma que é o toreador, que eu faço aula com eles diz assim... Até estimular o que a interpretação, né? Dizer o que sente quando ouve a música, procurar ouvir realmente a criança, perguntar o que você sente quando você ouve essa música, por que você gosta dessa música, porque elas são feitas para evocar sentimentos, né? Se eu ouvir um Mozart, certas obras do Mozart são feitas para evocar sentimentos de alegria, de felicidade, de festa, enquanto outras na vida tardia dele são para sentimentos de tristeza, são para sentimentos de doença, que ele estava doente quando ele escreveu.
Então, e não é todo mundo que consegue perceber esse sentimento na música. Isso faz parte dos conceitos avaliados de inteligência musical. Não é todo mundo que tem essa habilidade. Mesmo na faculdade de música, eu pude ver alguns colegas que tinham alguma dificuldade em interpretar a mensagem que a música passava. Então, eu diria também para fazer esse exercício de escuta da criança. Conversa com ela sobre a música, o que você acha, por que você gostou. Claro, não vai saber se expressar talvez como um adulto, não vai ter o repertório de vocabulário para expressar com tanta eloquência, mas vai conseguir dizer, me faz dançar, ela vai dizer, me lembra de tal coisa, me lembra de um dia que a gente estava na praia, vai saber contar alguma lembrança do que ativa na criança. E isso faz parte do desenvolvimento da inteligência musical também. Nossa, e assim, a música, ela dá uma live de 10 horas, gente, ou mais. Tipo assim, é tanta coisa que dá pra gente falar de música, que só que não vai dar, né? A gente deu umas pinceladinhas aí. E agora, né, para fechar a nossa live, e depois disso, vai ter o sorteio. O nosso amigo aí, Luciano, vai tocar uma música de autoria própria para nós. Nós vamos ter um show ao vivo, né? E depois nós vamos ter o sorteio com quem ficar no final da live, hein? Vamos ver aí. Qual o nome da música, Luciano? Pegando aqui meu violão. A música se chama Shot Candango. É um shot que eu fiz inspirado aqui em Brasília, que é a cidade que eu escolhi morar. Eu não sou natural de Brasília, mas eu já moro aqui há quase 10 anos. E outro dia eu estava inspirado, olhando o céu de Brasília, olhando, caminhando e olhando sobre a cidade, e decidi escrever uma música. Aí cheguei em casa e fiz essa canção do Shot Candango. Então vamos ouvir. Vamos aumentar um pouco aqui. Diz aí se tá dando para ouvir o violão bem. Tá ok? Aumentei um pouco o microfone que eu não quero gritar demais também, para não atrapalhar os vizinhos. Então, vamos lá. Como eu queria um cantinho em Brasília, um lugarzinho para curtir com você. Dançar um shot gostoso, beijar o pescoço, depois fazer amor até o dia amanhecer. Adoraria fazer parte da sua vida e nos seus braços os problemas esquecer. E num dia preguiçoso, à beira-lago, admirar o céu vermelho ao entardecer. E quando chega-se o escuro eu iria, abraçadinho, ver um filme na TV. Te esquentar no frio, aconchegado, é o final desse sonho, poder em paz adormecer. Lê, 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 lê. Arrasou! Você acha que eu não ia pegar o pandeiro essa hora? Parabéns! Boa demais, a gente tem que marcar então aí um dueto aí. Temos! Gente, esse aqui foi meu primeiro instrumento. Ganhei quando eu tinha 7 anos. Tá até enferrujadinho, olha. Mas valeu aí, Luciano. Um arrasa aí essa música, essa composição. Bem legal. Adorei, pessoal. Gostou bastante. Quem gostou aí, bate palma. Que bom. Luciano, enquanto isso, você manda no WhatsApp um número de 1 a 13 que vai ser sorteado aqui na live. Manda lá no meu WhatsApp.
E o pessoal já pode ir postando aí. Quem acertar vai ganhar uma aula comigo a escolher. Já mandei lá. Quero ver os números aí subindo. Já agradeço desde já a participação de todos, do Luciano, né? Obrigado Meu também. Deus! Deixa eu ver, tá subindo os números. E obrigado também a todos os aplausos aí também. Muito obrigado. Essa foi, acho que a primeira música, não, a segunda música que eu publiquei depois do processo de avaliação de superdotação, depois que eu iniciei a Olha, terapia. Eu que publiquei no meu legal! SoundCloud, no SoundCloud /Luciano SB. Eu publiquei lá essa e tem mais uma outra música também que, Aê, que é Marília! uma Marília marcha. ganhou! Marília acertou! Parabéns! Cadê o desenho? Espera um pouco, Rick. Vai, termina, Luciano. Aí eu publiquei essa e também publiquei uma marcha que eu publiquei lá, como eu falei, procurar explorar diferentes estilos, procurar tentar fazer da forma mais rica possível as habilidades. E agora para o Dia dos Pais, eu não terminei de editar ainda, eu espero conseguir algum tempo amanhã para editar, mas eu tenho uma guaranha que eu compus para minha filha e eu quero publicar lá também. Que legal! Passa seu Instagram pro pessoal acompanhar, que você tem lá o Moço do Disco Voador, que vocês fazem suas lives. Eu faço também. Eu comecei a fazer na Twitch, tem um Instagram que é do Disco Voador, instagram.com, arroba do Disco Voador. Lá eu tô fazendo lives de jogos e fazendo comentários sobre game design, sobre política nos jogos, sobre arte. E criei esse canal também com o fim de levar música também, essas músicas autorais para lá em breve também. Acho que deve ter alguns rios também já com essas músicas lá também. E principalmente, mas hoje eu estou mais focado no entretenimento na parte de jogos. E o futuro do canal é justamente caminhar também para a área de música e também para a literatura. Oh, legal! Vou botar lá também mais alguns poemas que eu escrevo também, que está publicado em outros lugares. Eu também Aí, Luciano, focar podemos fazer realmente uma como parceria com os adolescentes superdotados depois, se você quiser. Gente, eu tenho um grupo de adolescentes para a gente fazer alguma coisa aí. Poderíamos marcar um dia, uma atividade. podemos sim, podemos sim. Vai ser um bate-papo bem rico para todo mundo. Sim, vai ser bem legal, né? Mas bem legal, eu já compartilhei aqui nos comentários pro pessoal, né? E agradeço mais uma vez a sua participação na nossa live, que foi muito rica, poderia ser muito mais longa se a gente tivesse tempo suficiente, varava até de madrugada conversando, né? E o pessoal aí que participou, o pessoal que vai assistir ainda, compartilha aí pro pessoal começar a se identificar aí nessas inteligências, buscar um processo de autoconhecimento, né? Para cada vez mais e mais a gente abranger esse mundo aí da superdotação. Isso, procura a gente também depois para outras dúvidas, a Tati, pode me procurar também. Eu não trabalho direto com a superdotação como ela, mas eu tenho relatos pessoais, experiências que a gente pode trocar e pode ser enriquecedor também. Sim, a vivência é muito importante, a vivência ajuda muito. E é os relatos de um por outro que vai ajudando a gente a se identificar cada vez mais. Então, finalizamos aí a nossa live de hoje, tá? E logo a gente tem mais, tá bom? Um grande abraço para vocês, um grande abraço, Luciano, um abraço para Raquel e para todos aí. Vem dar tchau, Raquel. Lá vem ela, lá vem ela. Tchau, linda! Beijão para você. Até a próxima.